Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos cairão. Agora leia comigo o verso 31 juntos. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu queria pedir sua gentileza de antes de nós sentarmos, colocasse a Bíblia no banco, erguesse as mãos para receber o renovo antes da pregação. Você já pode pedir, começa a me renovar então, eu recebo o teu renovo, eu me abro para o teu renovo, eu preciso do teu renovo e eu proclamo o teu renovo sobre a igreja nessa manhã. O Senhor é o Deus que gosta de renovar, gosta de restaurar, gosta de levantar, gosta de reerguer, gosta de dar força ao cansado, gosta de renovar o que não tem nenhum vigor. Então, seja bendito Deus da minha renovação. Por favor, adore comigo o Senhor. Adore o Deus da sua renovação nessa manhã. Abre os teus lábios e diga para Ele, eu te adoro porque tu me restauras. Tu me renovas, tu me vivificas cada dia, tu me ressuscitas, como já foi pedido nessa manhã. Ressuscita-me, Senhor, renova-me, levanta-me, eu vivo na tua força, eu ando pela tua provisão, eu ando pela tua graça, eu guerreio pela tua coragem, eu fico de pé pela tua fortaleza. Então, Senhor, seja bem-vindo nessa manhã, com renovação no meio da igreja, seja bem-vindo nessa manhã, com renovação em nosso meio. Nós te adoramos pela renovação em nome de Jesus. Pode sentar dando graças ao Senhor nessa manhã. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Eu gostaria de começar a mensagem falando do curso normal da vida. Eu queria que você observasse comigo uma coisa que o Senhor tem me feito observar, que é justamente isso, o curso normal da vida. Se você observar o curso normal da vida, você vai perceber uma coisa, que o Senhor, Ele fez a vida para se renovar. E Ele fez isso criando a noite, criando o dia para você dormir uma noite de paz e você se levantar num novo dia renovado. Eu não sei se você já percebeu que não tem nada mais poderoso para manter o curso da vida. Seria insuportável se não pudéssemos dormir. A vida não teria chance. Só isso, a vida não teria chance se você não pudesse dormir. Outra coisa, se você não pudesse comer e descansar. Então eu queria que você entendesse uma coisa nessa manhã. É muito importante o trabalho que a gente faz. Mas para a preservação da vida, o que preserva a vida não é o trabalho, é o descanso. O que preserva a vida, o que mantém a vida, não é o esforço que a gente faz, é o descanso que a gente aprende. Então deixa eu dizer uma coisa já no começo dessa mensagem para nós nessa manhã. O mais importante não é aprender a trabalhar, o mais importante é aprender a descansar. Eu quero que você entenda que Deus nos fez frágeis. Deus nos fez frágeis. Às vezes nós esquecemos disso. Mas o nosso Criador, Ele não esquece disso. De forma que Deus programou a vida para que você descanse, você se restaure. Eu estou falando nessa manhã, não só com as pessoas que estão precisando de renovo físico. Eu estou falando principalmente com as pessoas que estão precisando de um renovo espiritual, que querem recomeçar a sua vida espiritual, que querem restabelecer o seu relacionamento com Deus e que querem ser restaurados por Deus. Tem alguém aqui nessa manhã que quer isso? Tem alguém aqui que quer ser restaurado por Deus e renovado por Deus? Eu quero dizer uma palavra para você nessa manhã. Se há uma pessoa que gosta de renovar coisas, é Deus. Se há uma pessoa que gosta de restaurar coisas, é Deus. Se há uma pessoa que gosta de refazer situações, refazer coisas, é Deus. Eu não sei se você já viu aquele programa que tem, um seriado que tem na televisão, onde eles gostam de pegar carros velhos, antigos e restaurar os carros. Eu estava vendo um minutinho só que eu vi daqueles homens que encontraram uma picape dos anos 50, dentro de uma fazenda toda enferrujada, cheia de lixo. Era um carro 8 cilindros, um carro forte,
E eles levaram aquele carro para a oficina. Então a câmera mostra os homens limpando o carro primeiro, tirando o barro, tirando terra, tirando toda aquela terra que estava. Depois eles tirando o motor do carro e depois eles desmontando o motor. Foi incrível ver aquele motor totalmente enferrujado, ver aquele motor que estava há quantas décadas, aquele carro estava enferrujado, parado, jogado dentro de uma fazenda, em um lugar que só tinha animais e lama. E aquele carro foi levado para o shopping, e aquele carro foi tirando assim, cada parte do motor foi sendo tirada e foi sendo limpa, foi sendo lavada no líquido, foi sendo esmerilada, foram colocando novas coisas, e depois eles mostram eles montando cada parte do motor. Foram dezenas e dezenas, eu não vou falar talvez centenas de horas, eu não sei quantas horas foram gastas na restauração daquele carro. Aí, enquanto eu observava aquilo rapidinho, eu pensava numa coisa: por que gastar tanto tempo restaurando uma coisa? Por que gastar tanto tempo restaurando uma coisa que estava velha, que estava jogada? E o que você observa naqueles homens é que o prazer deles, aquilo não tem a ver com dinheiro, não é pelo valor do carro, não é pelo preço que o carro vai valer, é pelo prazer que eles têm de restaurar uma coisa que estava completamente perdida, e eles têm orgulho de fazer ela completamente nova. Deixa eu te falar uma coisa, quando eu estava vendo aquele programa, Deus estava falando comigo: esse sou eu, eu gosto de fazer isso. Pegar coisas escondidas, pegar coisas velhas, que o diabo já tinha botado um carimbo e falado: esse aqui não presta mais, que você mesmo, as pessoas mesmo já tinham botado um carimbo. Por que você acha que aquele carro estava numa fazenda jogada e ninguém nunca tirou ele de lá? Porque as pessoas tinham desistido dele, todo mundo disse: isso não presta mais, isso é velho demais, isso não vale nada, isso está fora da moda, isso não serve para esse lugar. Porém chegam alguns homens, cheios de tecnologia moderna, com uma oficina moderna, cheio de máquinas modernas, e vão lá, arrancam aquele carro de onde ele está, levam para a oficina e começam a gastar horas e horas e horas e horas restaurando uma coisa que ninguém dava nada. Alguém glorifica a Deus nessa manhã, diz: essa pessoa era eu era isso, e Deus teve prazer de gastar o tempo que Ele está gastando comigo, porque eu não valia nada, eu estava completamente enferrujado, eu poderia ter sido largado para lá, nem adorar a Deus eu não adorava mais, nem força para ir na igreja eu tinha, e Deus me pegou e me levou para a sua oficina. Quem está na oficina de Deus aqui? Quem está sendo renovado por Deus todo dia aqui? Cada vez que você vem no culto, cada vez que você ouve um louvor, cada vez que você dobra o joelho em oração, cada vez que você ouve uma mensagem, o que Deus está fazendo com você? Está restaurando mais uma parte do seu motor, está restaurando mais uma parte da lataria, está restaurando algo que, olha, eu vou dizer para você, se há alguma coisa que você precisa esperar, e eu tenho aprendido isso, esperar no renovo do Senhor. Esperar no renovo do Senhor. Mas eu não faço só isso. Uma das maneiras que eu faço para esperar no renovo do Senhor é falando. Eu abro a boca sempre que eu estou muito cansado, sempre que eu estou me sentindo que as coisas estão sem graça. Quem aqui nunca sentiu o cansaço da rotina? O mesmo café, o mesmo almoço, a mesma casa, né? A mesma rotina. A gente cansa das coisas. Às vezes você quer comer uma comida que parece que você não sabe o que é, porque você já comeu tudo que existe e eu estou querendo comer uma coisa que eu não sei o nome, porque é uma coisa diferente. Você está cansado, você precisa de um renovo. Eu vou dizer uma coisa para você, eu gosto de falar: Deus é o meu renovo. Eu gosto de falar, eu queria sugerir, a primeira forma prática de você receber o renovo de Deus é você abrir a boca e falar: o Senhor me renova nessa manhã. Alguém diz isso 3 ou 4 vezes nesse momento, levantando a mão para o Senhor e dizendo para Ele: o Senhor é que me renova. Por favor, faça isso, porque há um renovo acontecendo agora, nesse momento. Eu estou pregando agora, Ele está renovando agora, Ele está restaurando agora. Ema, sua mão está sobre nós nesse momento, nessa hora. Olha, meus irmãos, eu gosto de levantar pela manhã, e às vezes você dorme, mas não descansa, não é verdade? Às vezes você dorme, mas levanta cansado, às vezes você levanta mais devagar do que como foi deitado, mas eu abro a boca e diz: o Senhor é meu renovo, o Senhor é meu renovo, o Senhor é meu renovo, o Senhor é meu renovo. E eu, antes de escovar o dente, já me renovei. Antes de sair para fora, eu já me renovei, porque ao abrir a boca e falar: o Senhor é o meu renovo, o Senhor me renova, eu já afastei o cansaço do maligno e eu já abri a porta para que o Deus que gosta de renovar. Alguém diga comigo: o que Deus mais gosta de fazer é renovar as coisas. Por favor, eu queria que você tivesse essa expectativa todos os dias da sua vida.
Sabe, Deus gosta de renovar o trabalho, Deus gosta de renovar o alimento, Deus gosta de renovar o dia. Sabe, eu queria que você não tivesse dias tediosos, boring, como a gente diz em inglês, porque você não pode ficar com dias tediosos, boring, porque há um Deus que renova os nossos dias, tá? Há um Deus que renova os nossos dias. Agora, por favor, não se surpreenda que o cansaço é uma coisa normal da vida, sabe, que sentir tédio é uma coisa normal. A gente precisa se preparar para encontrar o tédio. Por favor, abra comigo a sua Bíblia, num versículo muito importante que eu quero que você lembre dele, marque ele na sua Bíblia, decore esse versículo, na verdade, Salmo 103, o verso 14, por favor, decore esse versículo, abra ele na sua Bíblia, no seu telefone, onde você estiver, mas grave esse versículo nessa manhã. Porque uma das coisas que a gente precisa se preparar é para encontrar o cansaço. A razão que você precisa se preparar para se encontrar o cansaço é por causa da estrutura com a qual Deus nos criou. E aqui está um versículo que as pessoas precisam decorar. Quando está se falando do nosso Deus, no Salmo 103 ele diz, porque Ele, o Senhor, Ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe que somos pó. Agora o problema é que nós esquecemos a nossa estrutura, nós esquecemos que nós somos pó, e nós esquecemos uma coisa importante, que o cansaço faz parte normal da nossa vida, que o desgaste faz parte normal da nossa vida, que a vontade de desistir faz parte normal da nossa vida. Alguém repita comigo, o cansaço faz parte, o desânimo faz parte, a vontade de desistir faz parte. E por quê? Por causa da estrutura. Deus não me fez de ferro, não fez eu e você de um jeito que a gente não é desafiado a desistir. Deus fez a gente de um jeito que a gente se cansa rápido. Deixa eu te dar um exemplo. Fica um dia sem comer para ver, só umzinho só. Aliás, algumas horas. Trabalhe sem comer, para você ver, a fraqueza chega. A fraqueza chega. Deus gostaria que o ser humano, antes de receber o renovo, reconhecesse que é frágil. Por não reconhecer que somos frágeis, trabalhamos demais, dormimos pouco. Por não reconhecer que somos frágeis, não tiramos férias, não descansamos. E por não reconhecer que somos frágeis, não buscamos ao Senhor. A razão por que as pessoas não oram é que elas esquecem do Salmo 103, verso 14. Porque Deus conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. Agora, por favor, olhe para mim um minutinho. Deus não está falando só da estrutura física do corpo. Ele está falando do casamento que você tem. Olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. O casamento que eu tenho, que você tem, pode acabar a qualquer hora. Quem é que sustenta um casamento? O Senhor. O que Ele faz? Renova o nosso casamento. Ele renova o nosso casamento. Quem é que restaura os nossos relacionamentos? É o Senhor. Quem é que pode garantir que é um marido poderoso, que você mantém o seu casamento? Se depender de você, talvez já tinha acabado. Quem é que é a mulher, a esposa, que pode garantir que você é uma mulher tão sábia, de acordo com Provérbios 14, que você, se depender de você, o seu casamento não acaba? Quem pode garantir isso? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem renova o nosso casamento, quem renova a nossa família, quem renova a nossa casa é o Senhor. Então, quando o casamento estiver correndo risco, quando o relacionamento estiver ruim, quando alguém estiver passando problema nessa área, lembra de uma coisa: o Senhor é o renovo do meu casamento. O Senhor é quem renova o meu casamento. Deixa eu te falar, Deus não está falando só da nossa estrutura física. Deus está falando também da nossa mente, do nosso pensamento. Romanos 12:2, o que diz o Senhor? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Presta atenção numa coisa: se você olhar a Bíblia, ler a Bíblia com os olhos da renovação, você vai encontrar quantas vezes Deus proveu para que a vida humana seja renovada. Deus proveu para que a mente seja renovada, porque se os pensamentos ficarem velhos, a vida para. A vida de toda pessoa cujo pensamento ficou velho, ela para, porque a vida foi colocada dentro de um programa de renovação. Se você não renovar os pensamentos, se você não renovar os sentimentos, se você não renovar a roupa, se você não renovar o corpo, se você não renovar
Sabe, você precisa de renovação para a vida poder continuar. Alguém diz comigo, eu adoro o Senhor por renovar a minha vida. Deixa eu te falar uma coisa, é por isso que Deus estabeleceu a lei do sábado. O sábado tem uma função na vida, o dia do descanso, o quarto mandamento. O quarto mandamento dos 10 mandamentos, o dia do sábado tem uma função, proteger a vida. Proteger a vida. Sabe, aquela pessoa que não se importa com o descanso, com o dia do sábado, está quebrando o princípio que protege a vida. E as pessoas gostam de se sentir super poderosas, eu não preciso descansar, eu não preciso tirar férias, eu não preciso fazer isso. E às vezes até pastores fazem isso, pessoas super espirituais, se acham super espirituais. E quem quebra a lei do descanso vai pagar um alto preço, porque a vida está protegida no quarto mandamento. Agora, eu queria que você olhasse para um texto, Isaías 57, verso 15. Eu quero falar com as pessoas que estão com a vida espiritual, às vezes distante, desanimado, que você está, talvez há tempos sem ir na igreja, que você está sem saber mais como orar, sem saber como buscar a Deus. Por favor, olhe para Isaías 57, verso 15, porque se há uma coisa que Deus gosta de fazer, é renovar a vida espiritual das pessoas. E o Senhor diz, eu sou alto, eu sou excelso, eu habito num lugar sublime, eu habito na eternidade, num alto e santo lugar eu habito, mas eu também me faço presente com o contrito, com o humilde de espírito, para vivificar ou renovar o espírito dos humildes e para vivificar o coração dos contritos. Enquanto nós estávamos adorando aqui, alguém pedia para Deus trazer ressurreição. Deixa eu dizer, se há uma coisa que Deus gosta de fazer, é colocar vida onde havia morte. Se há alguma coisa que Deus gosta de fazer, é trazer vida onde a morte chegou. Alguém, por favor, levanta as 2 mãos onde você estiver, ou uma, se você está segurando a Bíblia, e diz, Senhor, eu renuncio toda a morte, e eu proclamo a vida do Senhor. Eu abro o meu espírito para receber a vida. Levante as 2 mãos quem pode e diga, eu trago vida do Senhor. Eu quero a vida do Senhor, eu quero a vida. Por um minutinho, receba a vida. Receba a vida agora, enquanto está pedindo, nesse momento. Porque o Deus que está nesse lugar, enquanto eu prego, Ele está agindo. Ele não vai agir depois que eu terminar de pregar, Ele está agindo agora. Deus está fazendo agora. Deus está trazendo vida nesse momento para quem está pedindo. Eu proclamo que vida de Deus entra em você contra toda morte. Alguém diz, toda morte em mim vai saindo. Tudo que é cansado em mim vai saindo. Tudo que está desgastado em mim vai sendo renovado. Eu recebo novos pensamentos de Deus, eu recebo a renovação de Deus nessa manhã, porque o Deus da renovação está falando neste lugar. Deus me renova nessa manhã. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora, abra comigo no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19. Porque eu vou mostrar para você que uma das formas de Deus nos renovar é nos dar alimento. Deus nos traz pão e água. E a razão que Deus faz isso, Deus sempre traz pão e água. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Os anjos não precisam comer nem beber, mas o ser humano não vive sem comer e sem beber. Nós somos uma criatura frágil. Deus, como nosso Pai, Ele não nos criou para ficar sem comer e sem beber. Deus, como nosso Pai, Ele nos criou, e uma coisa que Deus nunca deixa faltar, Deus nunca vai deixar faltar pão e água. Deus nunca vai deixar faltar, porque essa é um compromisso da natureza de Deus com uma criatura frágil, com uma criatura que se não comer e não beber, não pode sobreviver. Deixa eu dizer uma coisa para você, a fartura de pão na presença de Deus, para alimentar o seu povo, para o seu povo ficar de pé. E eu queria que você comesse do pão nessa manhã, e bebesse da água nessa manhã, porque quem fica de pé é quem come, quem fica de pé é quem se alimenta. E olha, deixa eu dizer aqui, um dos homens mais poderosos de Deus está desanimado, que é Elias. Ele está até pedindo a morte para si. No capítulo 19 de 1 Reis, no verso 4, Elias está debaixo de um zimbro no deserto, e ele pediu a morte para si. Ele falou, Senhor, já basta, tira agora a minha vida, porque não sou melhor do que meus pais. Mas deitado
debaixo de um zimbro, ele dormiu. Olha um minutinho, por favor. Não é novidade para Deus encontrar um homem enfraquecido. Deus espera isso. Você acha que a expectativa de Deus é que eu e você o tempo todo esteja forte? Você acha que a expectativa de Deus é que o nosso semblante nunca cai? Você acha que a expectativa de Deus é que a gente nunca pense em desistir? Ei, nós não somos de ferro. Ei, nós não somos frágeis. Deus, Ele já sabe como nós somos. Ele sempre vai encontrar em algum lugar um homem deitado debaixo de um zimbro, um homem de Deus. Alguém diga comigo, um homem de Deus. Uma mulher de Deus. Querendo desistir. Desanimado, querendo morrer. É natural para o homem se encontrar com a sua fraqueza. Eu não sei por que a gente não entende isso. A gente se surpreende com isso. Deus não tem problema de encontrar homens querendo morrer. Deus não tem problema de encontrar homens querendo desistir. Aliás, Deus gosta de se encontrar com essas pessoas. E Deus envia anjo para encontrar essas pessoas. E quando Elias estava ali, ele enviou um anjo com uma botija de água e um pão. E o anjo fez uma fogueirinha. Que coisa mais fantástica. O versículo 5 diz que deitando-se debaixo do zimbro, Elias dormiu, mas um anjo o acordou e lhe disse: levanta-te e come. E ele olhou, e na sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas. Presta atenção, olhe para mim. Eu acho incrível como Deus, às vezes, Deus é muito natural com a gente. Apesar de Deus ser tão sobrenatural, Deus, Ele é tão natural com a gente. Ele age de forma tão natural conosco. Porque Deus poderia simplesmente ter feito o pão aparecer e a água aparecer. Não, mas Deus falou para o anjo: eu quero que você faça a fogueirinha. Faz a fogueirinha. Deixa as brasas ali. Mostra para Elias que o pão está quentinho em cima ali. Pão quente. Alguém diz comigo, pão quente. Olhe para mim. O nosso Deus sabe que nós gostamos de pão quente. Quem não gosta de pão quente aqui? Com manteiga e café. Quentinho. Hã? Deixa eu falar, você acha que... Sabe, nós precisamos prestar atenção num Deus que gosta de nos alimentar. E gosta de nos alimentar de uma forma que é agradável para nós. Olha, Deus fez o pãozinho ficar tão agradável que quando Elias acordou, era um pão quentinho. Alguém aqui por acaso, olha só o que eu vou falar agora, já acordou numa tarde de verão no Brasil, depois de chover, e você era adolescente, olha o que eu vou falar agora, e você foi dormir, e quando você acordou, você sentiu o cheiro de café e bolinho de chuva, que a mamãe tinha feito, ou então de beiju, ou de cuscuz. Eu não sei o que sua mãe gostava de fazer, mas quando você acordou, você foi para a cozinha e você já chegou lá rindo, você já chegou lá: ô mamãe, olha o que você fez. E ela, com muito mais alegria, apresentou aquele café que você dormindo, ela estava preparando para você. Agora, olha só, se a nossa mãe tinha o prazer de fazer isso para nós, imagine o nosso Deus. Deus sabe que você deitou porque estava cansado. Deus sabe que você parou de vir à igreja porque estava desanimado. Deus sabe que você desistiu porque estava injuriado com a vida. Deus sabe que você precisou dormir. E você está dormindo porque você quer morrer. Você está dormindo porque você quer desistir. E enquanto você está dormindo, Deus mandou um anjo fazer uma fogueirinha. Deus mandou um anjo acender um foguinho. Acende o fogo, assa o pão quentinho para ele. Para na hora que ele acordar, ele saber que eu já tinha preparado o pão para ele comer. Alguém dá glória a Deus nesse lugar? Alguém agradece o Senhor pelo pão quentinho que Ele nos traz para nos fazer continuar a jornada? Quantas vezes eu e você nos enfraquecemos e quando a gente acorda, olha o pãozinho quente que Deus colocou ali e a água que Deus colocou ali. Gente, isso é um Deus muito fantástico, tá? E o verso 7 diz que e o anjo do Senhor veio, o verso 6 diz que ele olhou, comeu, bebeu e voltou a dormir. Olha que incrível. Às vezes você está tão mal que não dá nem para levantar. Você come, bebe e dorme de novo. Deixa eu falar para você, Deus
respeita a nossa estrutura. Deus sabe levantar um ser humano. Deus sabe levantar. Alguém diz comigo, Deus sabe me levantar. Oh, às vezes Ele sabe que você levanta devagarinho. Você levanta devagarinho. Você comeu, mas nem consegue ficar de pé ainda. Mas o Senhor te levanta devagarinho. Alguém glorifica o Senhor nessa manhã. Porque o Senhor nos levanta com amor, nos levanta com carinho, conhece a nossa estrutura, sabe que a gente não tem força para ficar em pé ainda, apesar de que acabou de comer, e Deus vai lá, e Elias vai lá e come de novo, tá? E levantou-se Elias, e comeu e bebeu, agora presta atenção, com a força desse alimento, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Agora deixa eu falar algo para os irmãos, por favor. Deus não tem expectativa de que você consiga caminhar até Ele sem a força do alimento dEle. Tem muita gente se cobrando, eu não consigo orar, eu não consigo ir para a igreja, eu não consigo buscar Deus. Claro, você está fazendo na sua força, você está tentando na sua força. Deus nunca esperou que você fosse conseguir. Deus espera que primeiro você coma, que você beba, se precisar dormir, dorme de novo, come de novo, bebe de novo, e aí você vai ter força para caminhar em direção ao Senhor. Alguém levanta as duas mãos mais uma vez e diz: Deus, eu recebo a tua provisão para te buscar, para ir em tua direção, para caminhar até o teu monte. Alguém glorifica o Senhor por um momento, porque eu proclamo que nessa manhã Deus está trazendo renovo. Alguém precisa de renovo, eu preciso de renovo, e eu quero declarar: Deus é o meu renovo nessa manhã. Deus está me alimentando nessa manhã. Deus está me trazendo vida nessa manhã. Deus está me fazendo ficar de pé nessa manhã. Deus está me renovando, me fortalecendo com o seu alimento. Deus não tem expectativa de que eu caminhe sem comer primeiro o seu pão celestial. Agora, eu queria que você abrisse em Lucas capítulo 15. Eu queria que você olhasse para alguém que saiu de casa e estava com fome. Fome, fome, fome. Porque naquela terra em que o filho pródigo estava, veio uma grande fome. E deixa eu dizer, irmãos, ninguém faz nada com fome. Ninguém faz nada com fome. Olha, tem hora que eu estou em jejum e que o meu corpo está tão fraco que eu não consigo orar. Então, às vezes, eu prefiro entregar o jejum para poder orar, porque não adianta eu ficar tentando forçar uma oração que o meu corpo não consegue nem pensar direito. Eu estou quase desmaiando. Como é que eu vou orar? Às vezes eu prefiro entregar o jejum, tomar um café. Eu me sinto animado. Agora eu vou orar. Porque agora eu vou ter força para falar com Deus. Deixa eu dizer para você, meus irmãos. Ninguém caminha em direção ao Pai se não comer. E o que você vê aqui em Lucas 15, verso 16, é que o filho pródigo diz que ele desejava encher o estômago com a comida que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Só que é o seguinte, no verso 17, diz que caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Meus irmãos, se há uma coisa que a gente tem que ver em relação a Deus, é o pão que está nas mãos dele, é o pão que está na casa dele. Sabe, às vezes você está longe da casa de Deus e você tem que lembrar: quantos dos meus irmãos estão comendo tanto pão lá na casa de Deus e eu estou aqui perecendo de fome. Eu irei até meu pai, porque lá tem pão. Lá na casa de meu pai tem pão. Eu vou falar para você: o pão é o alimento mais natural, mais comum que o ser humano come, que representa a palavra de Deus, que representa o alimento do Senhor para que a gente possa caminhar. Pão. E lá na casa de meu pai, há abundância de pão para que você possa comer. E eu não tenho tempo de listar todas as coisas que Deus proveu para nos alimentar. Eu queria listar algumas coisas. Primeira coisa, eu queria listar a palavra de Deus. É incrível, meus irmãos. É incrível o poder do pão da vida, o pão celestial, o pão da palavra de Deus. Olha, a coisa mais incrível é que a Bíblia, ela está nas mãos de todos nós em casa, na nossa língua, e todas têm um exemplar em casa.
Isso é, você tem pão em casa. E o crente, eu não quero saber que estado ele está, eu não quero saber que tribulação ele está passando. Quando ele lê a Bíblia, em casa, Deus se renova nele. Por favor, eu digo para as pessoas, não tente entender quando você estiver lendo. Apenas leia. Deixa Deus fazer você entender. Mas, por favor, coma do pão. Coma do pão. Olha, não tenho palavras nessa manhã para falar da força espiritual, do ânimo espiritual que vem para a pessoa que lê a Bíblia. A pessoa que come a palavra de Deus em casa. Eu não quero saber se você está passando uma fase de divórcio, se você está passando uma fase de morte na família. Eu não quero saber se você está passando uma fase de doença, se está passando uma fase financeira difícil, se está passando uma fase de perseguição, se está passando uma fase de bênção. Qualquer fase que você está passando, o pão é o mesmo, todo dia. E deixa eu falar para você a diferença de pão e bolo. Bolo, a gente come em aniversário. Porque bolo é uma comida para uma ocasião especial. Mas pão não. Pão é uma coisa para todo dia. Você está entendendo por que a palavra de Deus é pão e não é bolo? Agora, tem muita gente que faz da palavra de Deus um bolinho. É um bolinho de festa que eu preciso ter a festa para poder comer. Eu preciso ter um dia especial na vida para poder abrir a Bíblia, para poder ler. Ei, a Bíblia não é bolo de aniversário. A Bíblia é pão. Pãozinho de sal, pãozinho. Que você, quando começa a comer, dá vontade de passar manteiga. Isso é, a unção do Espírito Santo naquele pão. E você vai comendo aquele pão com manteiga. E vou te falar, quem come pão com manteiga tem força. Posso te mostrar isso? Isaías capítulo 7, versículo 15. Olha o que a palavra de Deus diz. Porque uma das provisões de Deus para trazer força para o ser humano é o pão. E o pão é a palavra de Deus. Eu gosto tanto de Isaías 7,15, por falar as seguintes palavras: manteiga e mel comerá, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Deixa eu dizer algo para os irmãos. Não peça para um crente rejeitar o mal e escolher o bem sem comer pão, porque ele não vai conseguir. Sabe, cada dia que eu leio a Bíblia, eu entendo mais a estrutura das pessoas. E deixa eu aproveitar e dizer algo. Porque a gente prega muito para as pessoas, e elas sabem o que fazer, não quer dizer que elas têm o poder de fazer. Não quer dizer que elas têm força para fazer. Uma pessoa só tem força para fazer quando ela come. Isaías 7,15 diz que para rejeitar o mal e escolher o bem, você tem que comer manteiga e mel. Irmão, é um alimento poderoso. Manteiga e mel. E qual é o livro que você come, que é amargo, que é doce na sua boca? Como mel. Não é a palavra de Deus, que é mais doce do que o mel? Sabe, não há nada mais forte, não há alimento mais forte do que a leitura da palavra de Deus. Não posso pedir para um crente jejuar, ele nem lê a Bíblia. Eu não posso pedir para um crente expulsar demônio, porque ele nem lê a Bíblia. Eu não posso pedir para um crente resistir o diabo, ele não tem força nem para ficar em pé, quanto mais para resistir o demônio. Eu não posso pedir um crente para vencer uma tentação, sendo que ele não come. Eu não posso, como pastor, exigir que um crente entenda, que ele discirna, que ele tenha discernimento espiritual, se ele não come a palavra de Deus. Mas se ele come manteiga e mel, eu posso falar, porque ele vai ter poder de fazer. Para ele rejeitar o mal e escolher o bem, ele comerá manteiga e mel. Agora, incrível, todo mundo tem a manteiga e o mel em casa. É preciso abrir o apetite para comer. E agora, eu quero só mencionar aqui a provisão do Espírito Santo. Quem de nós não sabe que o Espírito Santo é o companheiro, é o amigo, é o consolador? Deixa eu explicar o que é consolar. Consolar é colocar vida de novo. Consolar é fazer tão bem aquela pessoa que o que é uma pessoa consolada?
Uma pessoa consolada por Deus é uma pessoa animada, revigorada. É uma pessoa que se levanta, ela foi consolada. A função do Espírito Santo é essa. O Consolador está dentro de nós para nos renovar a cada momento, para colocar vida em nós e nos consolar. Quando você é consolado, você tem um novo cântico na boca. Quando você é consolado, você ergue as mãos. Quando você é consolado, você levanta e começa a caminhar. Consolo é força, consolo é ânimo em nós. O Consolador, o Espírito Santo, é o fortalecedor do ser humano. Agora, a coisa mais fantástica que eu acho no Espírito Santo é como ele é esse Espírito tão poderoso e trabalha em pessoas tão frágeis. A paciência do Espírito Santo de caminhar com pessoas que nem conseguem caminhar direito é mais arrastando do que caminhando. É mais arrastando do que caminhando. A gente se arrasta mais do que caminha. O Espírito Santo vai dando força, vai dando força. À medida que você consegue comer. Sabe aquele doente terminal no hospital que está se alimentando só na veia? Porque nem alimento na boca não entra. Tem crente que é tão fraquinho no espírito por não comer. Sabe por quê, irmão? Quando você está muito tempo sem comer, você comer mel, você morre. Não pode comer alimento forte. Tem gente que é tão distante da palavra de Deus, que é tão distante do alimento, que ele está igual um doente terminal. Ele está com a veia aqui, o Espírito Santo mantendo a vida nele, mas é só aquela gotinha ali, ó, aquele sorinho ali para manter vida, Sabe, porque não se alimenta. Então o Espírito Santo vai dando aquela comidinha, não pode nem colocar comida na boca, porque não sabe nem o que é ler a Bíblia, não sabe nem o que é se alimentar em Deus, não sabe. E Deus vai botando comida de pouquinho. Tem gente que fica nesse estado tanto tempo, que Hebreus diz que as pessoas ficam bebendo leitinho a vida inteira. Não pode comer alimento sólido, porque nunca saiu daquele estado de fraqueza. Sabe, eu vou dizer uma coisa, a gente precisa aprender a comer de Deus. Crente fraco é apenas uma coisa, não sabe comer. Crente fraco é apenas uma coisa, não sabe se alimentar. Porque a palavra está aí, o Espírito Santo está aí, a presença de Deus está aí. Eu quero finalizar essa mensagem. Eu quero falar de que depois de Deus gastar todos os dias da nossa vida, nos renovando, porque olha, eu vou falar, Deus nos renova todos os dias. Agora olha para mim um minutinho. Quantos aqui têm sido renovados pelo Senhor nos últimos anos? Só uma pergunta, você continua precisando de renovação? Então presta atenção, você verifica que a renovação, ela é passageira. O ânimo que vem só serve para alguns dias, só serve às vezes para algumas horas. Você precisa estar debaixo do suprimento constante de renovação de Deus para você terminar essa vida. Agora deixa eu mostrar algo para você. Se você viveu 80, 90 anos, você experimentou centenas, milhares de renovações de Deus. Porque para você chegar a 90 anos, na presença de Deus, Deus te renovou milhares de vezes. Você não chegaria no final de uma vida servindo a Deus, se Deus não tivesse renovado você todos os dias. Deus sabe que a sua estrutura é tão frágil que ela não segura a renovação que Deus deu. A renovação que Deus dá, ela vai embora. O ânimo que Deus nos deu, ele é gasto, ele não permanece em nós. Só que Deus preparou um dia para acabar com isso. Eu quero que você abra em 1 Coríntios, e eu quero terminar aqui. Eu quero falar da última renovação de Deus na nossa vida. A última. E olha, o importante é você chegar nessa última. Uma vez que você chegar nessa última, você está realmente salvo. Eu digo salvo assim, salvo definitivamente. Que você não precisa mais ser salvo de nada. Eu quero ler 1 Coríntios 15, versículo 52 até os 50, pelo menos até os 54. Paulo diz, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Antes de ler o próximo versículo, eu quero parar aqui. Deus não planejou a nossa vida para a gente ficar dependendo da renovação dele, dependendo da renovação dele,
para poder caminhar e para poder viver. Porque olha, vou ser honesto para você. Eu e você precisamos entender que essa fase da vida é desse jeito. É desse jeito. Levanta fraco, vai orar. Levanta fraco de novo, vai orar. Se cansa de novo, vai buscar Deus. Se estressa de novo, vai buscar Deus. Desiste de novo, levanta de novo, cai, levanta. Essa fase da estrutura nossa é de renovação todo dia, mas vem um dia em que a palavra está dizendo que a trombeta vai soar e que os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Em outras palavras, nunca mais eles vão se cansar. E que nós seremos transformados. E o verso 53, porque é necessário, diz, olha só, não é uma opção. Para essa nova vida, é necessário que o que é corruptível, isso é aquilo que se cansa, aquilo que se desgasta, se revista da incorruptibilidade, isso é, vai se revestir de uma eternidade que não se cansa mais. E o que é mortal vai se revestir da imortalidade. E o verso 54 diz que quando isso acontecer, o que é corruptível se revestir dessa incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Eu e você, se chegarmos até esse dia, na presença de Deus, não importa se nós tivemos muitos momentos de fraqueza, não importa, se nós chegarmos nesse dia, nós ganhamos o prêmio, o dia da transformação, o dia em que a fraqueza vai fugir de nós, o dia em que a estrutura do Salmo 103 não vai existir mais, porque Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Nesse dia nós vamos deixar de ser pó. Nesse dia nós vamos ter um corpo incorruptível. Nesse dia nós vamos ter um corpo eterno. Sabe o que é não se sentir mais desanimado? Sabe o que é não precisar mais de oração de ninguém? Sabe o que é não precisar mais que Deus te reanime? Sabe o que é não precisar mais de uma pregação para poder continuar? Aliás, por que é que a gente tem pregação todo domingo? Porque a gente precisa comer de novo a palavra de Deus. Porque a gente precisa de força de novo. Eu quero que você fique de pé para receber renovo do Senhor. Eu quero que você saiba que nessa manhã, o Deus da nossa renovação está aqui. Eu não preguei sobre o texto que eu li, que diz que os jovens se cansarão e os mancebos cairão. É uma lei da vida. O ser humano vai falhar. O ser humano vai se cansar. Os jovens se cansarão. A Bíblia já está dizendo, vai ter momentos de cansaço. E os mancebos desmaiarão, mas os que esperam no Senhor renovarão. Alguém diz a palavra-chave aqui, renovarão. Alguém abre as mãos e que se quiser começar a vir aqui ao altar, pode vir, porque nós vamos orar pela renovação nessa manhã. Tá? Renovarão as forças. E quando a palavra de Deus diz caminharão e não se cansarão, é depois do renovo. E quando a palavra de Deus diz voarão com asas como águia, é depois do renovo. Então nessa manhã, nós podemos vir aqui ao altar para receber renovo do Senhor. Você pode vir diante do Senhor nessa manhã e dizer para Ele: renova-me,